Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje eu vou trazer a matéria do Dance 4 Life GBR, o nosso irmão aí veterano nas dicas, que desde já fica o nosso agradecimento em nome de toda a família. E a dica do nosso irmão é uma matéria científica, confirmando o que muitas mulheres têm percebido e até reclamado. Na Europa, principalmente, onde se diz que a humanidade está mais civilizada, mais evoluída, as mulheres têm reclamado que os homens estão cada vez mais femininos e dessa forma elas não se sentem mais atraídas por eles. Se tem uma coisa que a mídia bombardeou a cabeça das pessoas e reforçou isso agora em 2021, eu tava vendo uma matéria aqui porque eu não assisto o Big Lixo, Big Brother Brasil, mas eu lendo uma matéria aqui vi que aquele filho de Fábio Júnior, né, um maguinho branco, pediu desculpa por ser homem, pediu desculpa por ter dinheiro e tenha certeza, meu irmão, que ele não falou isso por acaso. Aquelas pessoas ali que entram no Big Lixo, elas não passam de atores amadores. É isso que eles são. Fazem acordo, olha, vocês vão passar essa mensagem aqui, você vai ser o vilão, você vai ser o mocinho, eu vou garantir tantos dias pra você ali. Mas esquece que aquilo ali pode prejudicar a vida pessoal de uma pessoa de uma maneira que ela nunca mais se recupera. A forma como o público vai enxergar aqueles atores amadores porque acreditam que tudo aquilo ali é realidade, é real, nunca mais vai mudar. As pessoas pensam, ó, esse cara é assim mesmo. Então quando ele falou aquilo ali, ele escancarou o que a mídia vem trabalhando há anos para que as pessoas sintam. Praticamente hoje já é politicamente incorreto você dizer, não, eu sou homem, me orgulho disso, querendo passar a ideia que o fato de você dizer que é homem é uma coisa feia. E nós não podemos aceitar isso, porque o que é feio é a gente discriminar os outros. O que é feio é o machismo, o cara querer dizer, por exemplo, não, a mulher exerce a mesma profissão que eu, mas ela tem que ganhar menos porque ela é mulher. Isso eu não concordo. Tanto o machismo como o feminismo, ele é prejudicial. Agora você ter orgulho de quem você é, não tem problema nenhum nisso. Muito pelo contrário. Infelizmente, meio que na marra, a mídia está vencendo essa luta e usando o politicamente correto tem transformado a mente das pessoas. E agora essa matéria de 19/3/2021, eu vou mudar o começo do título, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema com a plataforma. Mas é o seguinte, trouxas estão encolhendo e a contagem de esperma despencando em homens. Adivinha a causa? Será esse o fim da humanidade? Esse fim pode estar chegando mais cedo do que pensamos, graças aos produtos químicos que causam problemas com hormônios que estão dizimando a fertilidade a uma taxa alarmante em todo o mundo. Um novo livro chamado Countdown, Contagem Regressiva, sem edição em português, porque será, né, família? Não traduzido em português. Eu já disse pra vocês, quando são verdades, né, quando um autor, um pesquisador, uma pessoa com credibilidade inventa de querer informar as pessoas, empresas não se interessam em patrocinar, ministérios da educação, da cultura não se interessam em dar uma lei Rouanet pro cara. Esse não é brasileiro, mas é só como exemplo. Você sabe que isso acontece. Só tem patrocínio para o que não presta. Essa é que é a verdade. Dishana Swan, epidemiologista ambiental e reprodutivo da Escola de Medicina Inca no Monte Sinai, em Nova York, descobriu que a contagem de espermatozoides caiu quase que 60% desde 1973. Seguindo a trajetória em que estamos, a pesquisa de Swan sugere que a contagem de espermatozoides pode chegar a zero até o ano de 2045. Zero, meu irmão. Pense nisso, isso significaria nada de bebês, nada de reprodução, chega de humanos no planeta Terra. Então vamos dar uma pausinha aqui. Você que acompanha o canal, quantos vídeos nossos você viu, meu caro irmão, a gente falando que esses produtos químicos, essas coisas que são despejadas no ar aí pelos aviões, e nós não sabemos nem o que é, provavelmente tinha envolvimento com isso. Ninguém está afirmando, ó, foi assim que foi feito. Mas é fato que eles nunca explicaram o que são essas coisas, nem provaram cientificamente como tanta química colocada, principalmente nos alimentos industrializados, pode afetar o ser humano ao longo das décadas. A pesquisa aponta claramente isso. Você veja, família, que eu tenho todo o cuidado de sempre procurar uma base científica, uma matéria para comprovar o que a gente está falando. E não fico sensacionalizando nas minhas conclusões. Não foi o Davi que falou. Tá aqui, ó. Olha o que a matéria está dizendo. Os produtos químicos culpados por essa crise são encontrados em tudo, desde recipientes plásticos e embalagens de alimentos, até roupas impermeáveis e fragrâncias em produtos de limpeza, até sabonetes e shampoos, até eletrônicos e carpetes, alguns deles chamados PFAS, conhecidos como produtos químicos eternos, porque não se decompõem no ambiente ou no corpo humano. Eles apenas se acumulam e acumulam, causando mais e mais danos, minuto a minuto, dia após dia. Agora parece que a humanidade está chegando a um ponto de ruptura. Pois é, meu irmão, você que é do tempo da cajuína, como eu, lá de Nói, né, que tomava aquela cajuína na garrafa,
Até esses refrigerecos aí, como Coca, Fanta, eles eram bem mais saborosos quando você tomava na garrafa de vidro. Mas de repente eles disseram não. Você lembra que o dono da venda, né, quando a gente ia comprar, você tinha que levar o casco. Não era assim, né? No meu tempo era assim, ó. Você trouxe o casco, então é tanto. Se não trouxe o casco, você pagava quase que o dobro. Se você não tivesse conhecimento com o cara e não tivesse o casco nem o dinheiro, você não levava para casa o refrigereco. Era assim no nosso tempo, né, família? Vocês podem falar aí nos comentários dos bons tempos. E o importante dessa nossa lembrança é que aquela garrafa ela era muito bem cuidada. Ela tinha uma resistência muito boa e ela voltava a ser utilizada, gerando assim menos poluição, porque era sempre reutilizada. Aí de uma hora para outra os caras começaram a colocar na garrafa plástica, que fez o produto ficar com um gosto mais ruim, porque querendo ou não aquele plástico ali, ele passa o sabor dele para o produto. Para piorar, quando é transportado ou até guardado, ele acaba levando o sol e isso faz com que ele solte mais química ainda no próprio produto. E você não vê nenhum órgão de fiscalização proibir isso. Deixaram a indústria fazer como quer. Essas garrafas demoram milhares de anos para se decompor. Se você vai num lixão é o mais que você vê. É garrafa, garrafa, garrafa. Cada vez mais e mais. E ainda dizem que não, isso aí é politicamente correto, é reciclável, isso e aquilo. E o lixo continua se acumulando. Então, meus irmãos, é a hipocrisia desses caras que faz com que tudo isso aconteça. Hoje, se fosse agora, a desculpa que eles iam dar era desenvolvimento sustentável. Essa é a palavra de lei do momento. Não, mas isso aí é porque é desenvolvimento sustentável. Mas esses caras são os donos do dinheiro, meus irmãos. Eles não estão nem aí para isso. A questão é que essas coisas são feitas propositalmente. Eles sabiam desde o começo que esses elementos químicos são soltos nos alimentos. Mas se eles compram os políticos, que são os que criam as leis, como é que esses caras podem fiscalizar eles? Como é que podem criar órgãos? Como é que podem criar leis? As leis até existem, mas não são aplicadas. Olha a continuação. O livro de Swan é impressionante em suas descobertas. Em algumas partes do mundo, a mulher média de 20 e poucos anos hoje é menos fértil do que sua avó era aos 35 anos, escreve Swan. Então você vê que também está afetando as mulheres. Além disso, Swan descobre que em média um homem hoje terá metade dos espermas que seu avô tinha. O estado atual dos aspectos reprodutivos não pode continuar por muito mais tempo sem ameaçar a sobrevivência humana, escreve Swan, acrescentando: é uma crise existencial global. Isso não é hiperbole, isso é ciência. Então isso aqui é uma matéria científica, meus irmãos. Aqui também está a explicação porque tudo hoje está industrializado. Antes, o que é que você via muito? Você ia em qualquer sítio. Nos tempos dos nossos avós, você via plantação de batata, você via milho, você via feijão. Cada sítiozinho, cada pedacinho que você ia de terra tinha várias coisas, um machixizinho, um quiabo, uma abóbora, né, um girimum. Só que hoje você não vê mais isso. É um lugar, né, com uma grande produção, quando você encontra, né, uma grande fazenda produtora. Aí um trabalha só com gado, outro trabalha só com arroz. Não tem mais diversidade, porque se tivesse diversidade, principalmente o pequenininho ali produzindo, você teria alimentos saudáveis. Mas o que é que fizeram? Modificaram esses alimentos, as sementes, geneticamente, tirando a maior parte da qualidade do próprio alimento e ainda para impedir que a gente ainda tivesse acesso a esse alimento com menos vitamina, mas ainda assim melhor do que o industrializado, eles quebraram o pequeno comerciante. Tudo está indo para a mão dos grandes fornecedores. Você vê cada vez mais as grandes marcas criando seus atacadões da vida em quase toda parte do Brasil. Isso aí foi proposital, meus irmãos. Como se isso não fosse assustador o suficiente, a pesquisa de Swan descobriu que esses produtos químicos não estão apenas reduzindo drasticamente a qualidade do sêmen, eles também estão diminuindo o tamanho do pênis e o volume dos testículos. Isso não é nada menos que emergência humanitária. O livro de Swan lembra pesquisas anteriores, que descobriram que o PFAS prejudica a produção de espermatozoides, interrompe o hormônio masculino e está correlacionado com a redução da qualidade do sêmen, volume testicular e comprimento peniano. Esses produtos químicos estão literalmente confundindo nossos corpos, fazendo-os enviar mensagens confusas e ficar louco. Dado tudo o que sabemos sobre esses produtos químicos, por que não estão sendo combatidos com mais urgências? As leis e regulamentações variam de país para país, região para região. A União Europeia, por exemplo, restringiu vários fetalatos em brinquedos e estabelece limites para fetalatos considerados reprotóxicos, o que significa que prejudicam a capacidades reprodutivas humanas na produção de alimentos. Nos Estados Unidos, um estudo científico encontrou exposição ao fetalato generalizado em bebês e que os produtos químicos foram encontrados na urina de bebês que entraram em contato com shampoos, loções e talcos. Ainda assim, falta uma regulamentação agressiva, especialmente por causa do lobby de gigantes da indústria química. Exatamente, meus irmãos. Isso que eu estou falando para vocês não é um problema só brasileiro, é global.
Essas grandes indústrias financiam as campanhas milionárias. Você veja como é caro para a pessoa conseguir um cargo como presidente da República, como deputado federal. E é óbvio que quem está te patrocinando, se são essas empresas, elas não vão permitir que você crie leis contra ela. Entende, meus irmãos? O próprio partido, você sabe que ele recebe grandes doações e repassa para os seus candidatos. Um empregado, ele não vai ser contra o patrão, porque na prática é isso que está acontecendo. Os nossos representantes estão se tornando empregados ilustres da grande indústria. Nos Estados Unidos, a Lei de Prevenção à Poluição para o Nosso Futuro, que orienta agências estaduais e aborda classes de produtos químicos e se afasta de uma abordagem química por meio químico, o que historicamente resultou em empresas mudando para substitutos igualmente ruins ou até piores. O Estado tomou medidas importantes para enfrentar a extensão de poluição química, mas em geral, os Estados Unidos, como muitos outros países, estão lutando uma batalha perdida por causa de uma legislação fraca e inadequada, e isso só tende a se intensificar. Nenhum país ou região na Terra está intocada pela contaminação do PFAS. É um problema global. PFAS foram encontrados em todos os cantos do mundo e está virtualmente presente nos corpos de cada ser humano, e encontrado em peixes no fundo do mar e pássaros altos no céu. E está nos matando literalmente, prejudicando e atacando a própria fonte de vida, nossas capacidades reprodutivas. A morte rápida e o declínio do esperma devem ser abordados e devem ser resolvidos agora. Simplesmente não há tempo a perder. Uma matéria do The Guardian. E aí, meus irmãos, aqui encerra, uma matéria muito boa, mas só é você se lembrar das pedras guias da Geórgia que você vai saber que isso aí é proposital. Não é acidentalmente, não aconteceu por acaso. É preso em busca de cortar custo e tal. Não. O capitalismo selvagem não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Isso aí é proposital. Eles sabiam, fizeram de tudo para chegar exatamente onde estão. E pagaram até mais caro para isso. Infelizmente, como eu digo para vocês, era uma coisa que o povo mesmo podia resolver. Era só boicotar esse tipo de alimento. Mas o povo não fará isso. Ainda mais aqui no Brasil, uma crise dessa estabelecida. As pessoas não têm nada para comer. Como é que vão escolher o que comer? É difícil. É por isso mesmo que as pessoas precisavam se conscientizar. A partir de agora, meu irmão, quando você ouvir as mulheres dizendo que não existe mais homens como antigamente, não se sinta ofendido. Porque de fato, cientificamente, como você viu, elas estão certas. E um conselho para os homens que assistem esse canal é que evitem o máximo que puderem esse tipo de alimentação, meu irmão. Você gosta de um refrigerantezinho, você gosta daquele enlatado, evite, irmão. Eu sei que muitos vão dizer, mas Davi, eu não consigo ficar, mano, eu gosto muito. Na verdade, irmão, você tá viciado. Aquilo ali tem diversas substâncias que faz o seu cérebro querer aquilo ali quase como um vício mesmo. E é difícil, quando você começa a comer coisas mais natural, você sente o estômago vazio, você se sente mais fraco, mas tudo isso é o teu próprio cérebro te enganando. O Dr. Laí Ribeiro explica muito bem sobre isso. Depois de 2, 3 semanas que você se desintoxica, quando você para de comer essas coisas, você vai ver que é justamente o contrário do que você está sentindo. Seu corpo vai ficar mais forte. Você agora está fraco por comer porcarias, mas logo logo você verá que seu corpo está muito bem nutrido quando você começa a se alimentar devidamente. Então, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que já ficou até comprido demais, mas deixa aí a sua opinião. E a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir, tá certo, irmão? Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!